Olá, boa noite, Brasil! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje preparamos um programa especial sobre longevidade. Vamos debater sobre os segredos, de viver muitos anos e com saúde. Você sonha chegar assim aos 100 anos? É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes, eu vou bater um papo com uma mulher dona de um sorriso, gente, encantador. Ela é modelo, empresária e participou um dos BBBs mais polêmicos. Eu estou falando dela. Sara Andrade, vem pra cá! Seja muito bem-vinda! Nossa, que linda! Boa noite! Boa noite, lindona! Tudo bem, gente? Tudo ótimo! Tá linda! Muito obrigada! Gente, que linda você pessoalmente, mais bonita! Ai, nossa, eu fico feliz quando falam isso. A gente edita tanto foto nas redes sociais, aí fala assim, mas bonita pessoalmente. Obrigada! Não, não é, porque às vezes as fotos é meio manipuladas, né? Você então, sabe, os gente, filtros, aquela coisa toda, mas muito linda. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada! Gente, a sua história, assim, é uma história, assim, que deu vontade de contar na televisão, assim, porque eu acho que tem pessoas que não conhecem, mas, assim, a história já, antes de você nascer, eu já achei super interessante, Sara. Eu não como sabia que a sua mãe conheceu o seu pai numa blitz, é isso? Na verdade, foi... A minha mãe é policial militar. Sim, isso eu sei. E é isso, a minha mãe é policial militar. Meu pai era um playboy. E a minha mãe conheceu ele, na verdade, era num parque que tinha na cidade. Eu sou de Brasília, então no parque da cidade de Brasília. Porque ele estava num movimento suspeito com os amigos no carro. E eles foram fazer uma revista no meu pai e nos amigos que estavam naquela... Sim, naquele carro. Naquele carro. carro. Fazer uma revista. Isso. Ô, Sara, e é verdade que, assim, no começo, assim, a sua mãe, o pessoal não recebeu muito bem a família do seu pai e a sua mãe? É verdade, é verdade. A minha mãe, ela é uma mãe que é preta. E a minha família, parte de pai, é uma família daquelas que era bem tradicional e que acha que, enfim, tinha um racismo ali velado dentro da família e não aceitavam muito bem a minha mãe. Então, por causa disso, ela não era muito bem, quista, vamos dizer assim. O meu pai, ele era dependente químico e a minha avó não aceitava ele por causa disso. Então, que eu entendo completamente, acho que é coisa de mãe mesmo, que queria cuidar da minha proteger, mãe. Exatamente, queria proteger. Mas a avó, a mãe dele ou a mãe da sua mãe? A mãe da minha mãe. A mãe da não sua mãe, isso, a sua mãe da minha avó mãe, materna, isso, só pra gente falar. materna. A minha avó materna não aceitava muito bem por causa disso. O namoro, porque viu que ele que tinha podia essa ser coisa. podia ser um problema ali pra minha mãe naquela fase, enfim, que ela tava muito bem, tinha acabado de ir pra polícia, tinha pouco tempo. Então, assim, tava muito bem na carreira, tava muito bem, enfim, construindo uma história muito legal. E aí a minha avó proibia por causa disso. E do outro lado, tinha a minha avó do outro lado, que não aceitava a minha mãe por causa de ter vindo de uma família pobre e de ser preta. Então tinha as duas famílias não se aceitavam muito bem, o relacionamento dos dois. Olha, daí uma família então aceitava. Então, assim, foi a torto e direito que eles... Total. Aí acabou que, assim, como a minha mãe era da polícia, minha mãe sempre foi muito correta com tudo, ela ajudou a tirar meu pai do mundo das drogas. Então, querendo ou não, a minha família, parte de pai, foi aceitando ela meio que engolindo goela abaixo, independente dos preconceitos que eles tinham, porque ela ajudou meu pai a poder sair desse meio, assim, sabe? E quando a sua mãe ficou grávida de você, a família, todo mundo deve ter assustado, então, né? Assim, sim, assustaram bastante. Porque, né, tanto uma família como a outra não queria nenhum nem outro, de repente sua mãe fica grávida, seu pai também, né? Dependente químico, né, com todas essas turbulências na vida, né, esses momentos ruins passando. Então foi complicado, assim, a gestação da sua mãe, não foi? Como que foi a gestação? Foi bem complicado. Minha mãe sofreu bastante, assim, porque grávida de você, ela né? estava grávida de mim, tinha isso do meu pai ser ainda dependente químico naquela época. Então ela sofria muito, sabe, desse negócio de não ter aceitação das famílias. Meu pai parecia como se fosse uma criança que dava muito trabalho para ela em várias questões, assim, por causa da dependência química. Então, foi uma gravidez muito conturbada. Eu, por exemplo, quando eu nasci com... Isso até terapia explica, né, assim, comportamento humano. Eu nasci com um canal lagrimal entupido. Que você não chorou, né, quando você nasceu, né? Não, eu chorei, mas demorei um pouquinho, né? Porque eu nasci com o canal lagrimal entupido. Então eu fiquei em observação assim que eu nasci um pouquinho para poder ver se estava tudo certo, se estava tudo normal. E aí dizem, né, se você for olhar na terapia, em alguns tipos de terapias mais que pensam mais no sentimento da mãe, dizem que é o choro da mãe que é contido durante a gravidez e por isso a criança nasce desse jeito. E você já foi fazer terapia para descobrir já, isso? Já, e te falaram já. isso? Falaram isso. Eu imagino. Não, e para sua mãe não foi fácil, né? Você estava falando assim, né, de ela ter que trabalhar muito duro, né, para poder sustentar você, né? Sua mãe sempre foi muito batalhadora. E parece que teve até um momento, assim, na sua infância que você chegou a ficar até sozinha, porque a sua mãe
cuidava tanto do seu pai, que é tipo, como se tivesse 2 filhos, você e ele sendo mais velho, né? Exatamente. Você com 3 anos, você ficou em casa sozinho, com sua mãe, tipo, ia atrás dele na rua, porque ele ficava literalmente assim, abandonado na rua? Não, Sara? mas como que era? É que às vezes assim, ele foi internado algumas vezes, meu pai, por causa da dependência química, e aí nunca foi porque ele queria ir. Então, às vezes ele ia pras clínicas, ele fugia das clínicas. A sua mãe que internava ele? A família como um todo. Família, todo como um mundo todo. Não só a minha mãe, mas assim, a minha avó paterna, enfim, todo mundo. E aí tinha esse quesito dele fugir, e a única pessoa que ele escutava era a minha mãe. Então, se não fosse a minha mãe pra ir atrás dele, pra poder ajudar ele tinha uma certa dificuldade e resistência com isso, sabe? Então, acabava que minha mãe, às vezes... Eu nunca fiquei sozinha muito tempo, porque sempre tinha as minhas tias que ajudavam, a minha tia, a minha avó. Então, ela deixava, às vezes, assim, por algum tempo sozinha, e eu fui criando alguns traumas em relação a isso, que querendo ou não, pra uma criança, 1 hora pode parecer uma eternidade, né? Meu Deus do céu. E você tem algumas lembranças, assim, porque às vezes marca isso, até de você até levar pra terapia. Teve algum momento, assim, que marcou muito na sua infância, desse período, assim, dessa turbulência foram do vários, seu pai, assim. mas tem alguma coisa, assim, que te marcou, que até hoje você, quando você pensa, você lembra desse momento? Bom, por exemplo, agora você falando até disso de sair, deixar sozinha, eu lembro muito de... Cara, aí eu até falo pra minha mãe, quando eu conto isso pra minha mãe fala, nossa, mas nem foi tanto tempo assim. Fala, mas pra mim, às vezes, quando era criança... Era uma eternidade. Então, uma criança ali de 3, 4 anos de idade, não tinha dimensão do tempo. Era o tempo até de um outro adulto chegar na casa e poder me buscar e tal, porque sempre era de última hora, né, que acontecia isso, não tinha como ela programar isso. E a gente morava sozinha, só eu e ela nessa época. Mas eu lembro de minha mãe saindo de casa correndo e eu, sabe, desesperada gritando na porta, sabe, dentro de casa pra não querer ficar sozinha. Enfim, isso eu lembro. Até começa a ficar... Nossa, te dá um gatilho, que assim. começa a lembrar... Nossa, eu vou querer chorar. Mas quando eu começo a lembrar, realmente é muito difícil pra mim, porque eu não entendia, né? Criança não entende essas coisas. Então era muito complicado pra eu poder entender a dimensão das coisas e o tempo que tinha ali. Então teve isso de ficar sozinha algumas vezes, de acordar e não entender cadê a minha mãe, sabe, assim... E era complicado, lembrar de brigas deles dentro de casa. E como ele era com você, Sara, seu pai? Afetividade? Tinha afetividade? Tinha carinho? Meu pai, ele foi um pai mais ausente. Então, eu não tinha muito contato com ele no dia a dia, assim. Dependendo da minha fase, de criança, assim. Às vezes eu ficava meses sem ver meu pai. Até por causa disso também, dessa coisa de ir pra clínica, às vezes ter que se curar e tal. Mas quando ele tava junto comigo, quando a gente tava assim, depois um pouquinho de maiorzinha, que ele tava comigo, ele era muito carinhoso. E quando te deu um start, assim, que você... Porque, assim, você é criança, às vezes você não entende, você sente aquela dor, você sente o sofrimento da sua mãe, as pessoas se movimentando, tudo. Quando que você soube que ele era dependente químico? Que, tipo, você falou assim, nossa, eu entendi isso, teve esse entendimento. Olha, eu lembro que... Nossa, eu nunca falei isso na televisão, hein, gente? Primeira vez que eu tô falando. Eu tinha mais ou menos talvez uns 9, 10 anos de idade, que eu... Assim, sabe quando você passa em alguns lugares, você sente o cheiro... de algumas coisas, de drogas, algumas coisas assim. E eu comecei a entender o cheiro que eu sentia no quarto do meu pai. Que era um cheiro que era parecido com o cheiro do quarto do meu pai. E aí eu ficava assim, gente, esse cheiro não me é estranho, sabe? Só que eu não sabia ainda o que era. Eu não tinha a dimensão do que era. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, o meu próprio pai, ele me chamou para poder contar. Porque eu acho que ele tinha muito medo de outra pessoa falar de uma forma que não pensasse do lado dele, sabe? Colocasse ele só como um vilão. Então ele mesmo chegou a me contar que ele tinha um problema, que ele tinha começado com a idade que ele tinha começado, como tinha começado. E ele quis me contar e falar que ele tinha ainda, que ele estava correndo atrás para poder parar com isso, sabe? Então eu lembro que foi ele mesmo que foi me contar. Como foi a sua reação? Assim, você já tinha falado sobre drogas? Eu tinha uma suspeita. Eram vários tipos de drogas que ele usava, Sara? Não, até que não era muitas drogas. E se você for, assim, né, eram umas até mais leves, vamos dizer assim. Mas, querendo ou não, aquilo dali foi muito forte, assim, sabe? Era realmente uma dependência que tirava ele de si, assim. Então, eu já tinha uma suspeita quando ele veio me contar. E quando você teve um entendimento, assim, foi um choque pra você, né? Não foi? Ah, claro que é, né? É uma coisa tipo, meu Deus do céu. Você foi conversar sabe? com a sua mãe sobre isso? Eu não conversei com a minha mãe na época. Eu esperei um pouco mais pra conversar, assim. Acho até pra eu digerir, sabe, o que tava acontecendo, assim. Eu demorei um pouco mais pra falar com ela. A minha família, parte de pai, era uma família que tinha uma origem muito boa, assim, sabe? Eles eram uma família muito respeitada em Brasília. Então, a minha avó fazia de tudo para esconder o que acontecia, para ninguém saber. Às vezes, nem as próprias pessoas da família, que eram os mais próximos, sabiam. Olha, então, só quem sabia mesmo, assim, era os irmãos do meu pai
minha avó, meu avô, a minha mãe e ficava sabendo a minha avó materna por causa da minha mãe, que contava pra ela. Mas era muito velada, era uma coisa realmente assim, entre quatro paredes dentro de casa, porque a minha avó, ela construía todos os filhos mesmo como se fosse numa redoma e pra parecerem perfeitos pro mundo de fora. Assim. Sim. E quando que ele resolveu parar de vez, assim? Porque ele, graças a Deus, hoje ele não é mais Não, dependente hoje ele não né? é. E eu ainda era uma adolescente ainda, eu ainda era nova ainda quando ele conseguiu parar mesmo de fato. E aí você também, nessa época, depois que você começou a ficar adolescente, você começou a participar de concursos, não foi? Sim, a minha mãe, ela sempre se preocupou muito para poder para me criar para o mundo de alguma forma, assim, e preparar para o mundo. E eu era uma menina bem moleca, sabe, assim, eu não tinha muito esse negócio de andar do jeito certo, de falar da maneira certa. Eu era bem molecona mesmo, assim. Eu vivi bem a minha infância, sabe? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, a minha mãe resolveu me colocar numa aula de boas maneiras e passarela. Porque eu era uma menina alta, magra, porque ela quis que eu aprendesse a desfilar, para ser modelo e tal. E aí, mais ou menos, quando eu tinha uns 14 anos, ela me colocou nessa aula. E você quase foi Miss Brasil, Miss Brasília lá, não foi? Gente, teve essa fase. A sua mãe queria que você fosse Miss? Como que minha foi mãe isso? A minha mãe, ela sempre gostou muito de concurso de Miss. E a sua mãe já tinha participado de concurso no passado? Não, ela não chegou a participar, mas a minha mãe sempre foi muito bonita, mas ela nunca chegou a participar. E aí, o sonho dela era um dia eu participar de um concurso de Miss. Eu lembro que ela vivia falando, quando era desde criancinha, ela falava que eu seria Miss 2010, Miss 2010. Chegou no raio de 2010, no ano 2010, ela foi e falou, você tem que se inscrever nos concursos de Miss. E ela que fazia tudo, tá? Não era eu que ia atrás. Ela arranjava os concursos de Miss, ela arranjava o que tinha pra poder fazer. E queria que eu fosse, assim, me apoiava até mais do que eu. Eu ficava mais com medo e ela me colocava pra ir. Você chegou a participar do concurso, Miss Brasília? Participei e fui desclassificada. Foi desclassificada? Por que, Sara? Eu fui, porque isso eu já tava com 18 anos, né? Eu tinha uma tatuagem. E aí, na época não podia. Eu não sei se hoje em dia pode, não sei como é que tá o concurso hoje em dia. Tatuagem onde você tinha? Eu tinha uma nas costas. E aí, na época, assim, na hora do concurso, mas ninguém percebeu com o cabelo? Então, ninguém tinha percebido na hora do concurso, ninguém tinha percebido. Maiô, às vezes tava de maiô, escondia, de roupa não dava pra ver. Então, não dava pra ver. Aí, no dia do último desfile lá que a gente tinha, uma criança tinha visto e a criança começou a gritar da plateia que eu tinha uma tatuagem. E aí a criança viu, mesmo tentando esconder com cabelo, com roupa e tal, e aí a criança gritou e eu fui desclassificada. A criança te dedurou? Mentira, aí os jurados ouviram e te desclassificaram. Então, não sei quem foi que ouviu, mas não sei que depois chegou pra mim, só que eu tinha se desclassificado. E você ficou chateada de não ter... Porque a sua mãe era um sonho da sua mãe, você queria Era o sonho dela, mas assim, eu acho que eu achei mais engraçada a situação como um todo e eu tava mais me divertindo ali, sabe? Mas e o sonho de estar no BBB? Era mais o seu sonho ou da sua mãe? Como que foi isso? Esse começou com ela. A minha mãe se inscreveu no Big Brother na segunda edição. E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu tentei me inscrever também. E aí, eu tentei me inscrever, no total, foram 5 vezes. 5 vezes? Aí, na quinta você entrou? Na quinta eu entrei. Meu nome é Sara Andrade, sou de Brasília e sou consultora de marketing. Eu gosto de festa, gosto de me divertir, gosto de estar com os amigos, porque eu sempre achei que na vida a gente não conquista nada sozinho. Eu sou rancorosa, guardo rancor. Tipo, guardo mesmo. Detesto estar achada de, tipo assim, a menininha bonitinha, burrinha. Detesto. Eu não vou chegar lá e ficar, tipo, plantinha num canto, porque até porque eu não consigo, falo pra caramba mesmo, falo pelos cotovelos. Eu quero ganhar o dia inteiro. Ô, Sara, como que foi, assim, no momento que você soube que você estava pré-selecionada? Porque aí eles fazem, tipo, uma visita, faz uma entrevista. Tem as seletivas, né? Você foi passando... São que foi? meses e meses de Quando seletiva. eles te mandaram um e-mail, quando você se inscreveu, qual foi o primeiro as primeiras fases ali, contato? A maioria dos contatos são por e-mail. Então, essas primeiras fases é por e-mail. Aí, depois de um tempo, só que começa, acho que vai estreitando mais, eu não sei quantas pessoas são, mas quando vai estreitando mais, eles começam a ter um contato mais por telefone. Mas a gente só vai ter a certeza mesmo que entra no programa é na hora que eles buscam a gente em casa. Então, eles, na última semana ali, eles só falam... Eles aparecem de supetão ou não? Eles marcam com a gente uma última fase, que eles falam que é pra conhecer a nossa família, pra saber como é que a gente é no dia a dia dentro de casa. E aí, chega lá na sua casa e fala, você tem 40 minutos pra arrumar as malas, vamos embora. E você tinha passado pelaquela cadeira elétrica do Boninho? Sim, passei. E como que foi? Como que é essa cadeira? Gente, é difícil, viu? É difícil? Que perguntas que eles fazem, assim? O Boninho fica cara a cara com você ali? Na verdade, não só ele, né? É uma mesa, assim, acho que tem pelo menos umas 15... quartel-general, pelo menos assim, umas 15 pessoas pra poder entrevistar a gente na cadeira Cada elétrica. um faz uma pergunta e você tem que o tempo todo, um de cá, um de lá, não tem uma ordem,
uma organização, vamos dizer assim. Eu acho que eles vão... A gente responde um questionário que é gigantesco, coisa de escrever. E durante as entrevistas, a gente tem várias etapas que tem pessoas que vão entrevistando a gente. Então, eles já conhecem muito da nossa história e conhecem exatamente quem a gente é. Então, chega nessa cadeira elétrica, eu acho que é pra pegar mesmo você no pulo, pra realmente te provocar, ver quais são os seus limites, até onde você vai, como você reage a determinadas situações. Então, por exemplo, o Boninho, ele agora não é mais ele tá no Big Brother, mas quando era ele cutucava você até te estressar e você sair de si pra ele entender aonde era o seu máximo, assim, sabe? Então eu lembro que ele falou da minha aparência na entrevista. Como mas assim, ele faz... falando assim da sua aparência? Porque eu lembro que eles falaram, tipo, alguma coisa assim, que pelos vídeos e pelas fotos eu parecia de um jeito, pessoalmente eu era outro, que eu tava parecendo bonita antes, pessoalmente eu não tava entregando tanto. E aí Mentira que falaram isso pra você. Aí eu sabe quando você olha pra casa e você fala, se enxerga, você já começa a brigar e querer discutir com ele. E aí eu acho que eles querem ver isso da gente, sabe? Eles querem ver que realmente quem vai entregar alguma coisa no programa, ou quem vai ficar só ali, tipo, com medo do que eles estão falando. Planta, né? Ou quem vai ser uma planta. Que planta você não foi nada ali, né, menina? Não foi, não foi mesmo, gente. Aliás, essa edição, acho que foi uma das edições mais icônicas, né, da televisão, né? Porque foi muito. Todo mundo parou o Brasil pra assistir, né? Era muita gente com muita opinião forte, formada. A gente até, as pessoas brincam, teve uma planta aqui, outra planta ali na edição. Gente, na nossa edição não teve. Porque até as plantas são lembradas. Porque as plantas tiveram papéis importantes lá dentro, sabe assim? Gente, todo mundo teve, né? Era uma opinião muito forte. E eu acho que talvez na nossa edição, algumas pessoas sobressaíam mais do que outras, porque a galera falava muito. Então não tinha tempo de alguém ficar mais calado ou alguma coisa. Tinha muita briga, muita discussão, muita opinião. Então a gente foi realmente um elenco que entregou do começo ao fim. Entregou mesmo, assim. Viu? E aliás, as pessoas mandaram aqui perguntas pra senhora responder, viu, senhorita? Tá preparada? Vamos. Que as pessoas são curiosas, eu também. Roda a primeira pergunta. Sara, você foi a única que percebeu que a Carol Conká era uma vilã aqui fora e acabou indicando ela pro paredão. Como que você teve essa percepção sobre ela? Isso foi muito legal, porque você tinha uma coisa de detetive ali, Sim. né? O pessoal gostou. Você é uma das preferidas lá, bem dizer. A preferida no começo, né? No começo sim. E assim, isso até acho que não sei se veio muito da minha mãe. Minha mãe é policial militar. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de comunicação social, eu tinha algumas matérias que falavam sobre comportamento humano. E a minha mãe me deu de presente um livro de linguagem corporal. Isso eu tinha uns 17 anos de idade. E esse livro eu li ele durante a faculdade algumas vezes, por causa das matérias e por causa da comunicação social. Só que eu sempre tive essa curiosidade de estudar comportamento humano. E aí, quando chegou a época do programa, eu pensei, bom, o que eu vou ter de estratégia na hora de entrar no jogo? E eu não consigo pensar pelo outro, pelos outros participantes, porque eu não sei quem são, eu não sei de onde é que eles vieram. Então, eu não posso contar com o outro para poder fazer o meu jogo. Então, eu falei, o que eu posso pegar como estratégia? Eu peguei esse livro que eu tinha de linguagem corporal e devorei ele. Olha. Então, eu só nos 10 dias que a gente fica no hotel ali, a gente tá na casa, eu li esse livro pelo menos umas 4 vezes, para poder realmente decorar tudo que tinha sobre linguagem corporal. Então, no começo do programa, eu observava muito as pessoas. Cada braço cruzado, cada movimento de perna, cada olhada, eu observava muito. Como que você percebeu que a Carol Conká era uma vilã ali? Como assim? Quando que você percebeu que você falou assim, nossa... Porque todo mundo achava que ela era... Nossa, que ela era muito amada ali, porque ela, enfim... Eu acho que foi mais ou menos ali pelo... acho que foi segundo, terceiro dia de programa já, assim. A Carol, ela tinha muito, assim, às vezes, de ser muito legal com as pessoas quando ela tava na frente e falar algumas coisas por trás que eu discordava. E como eu era muito observadora, eu ficava mais quieta, às vezes eu tava no cômodo e as pessoas não percebiam que eu não tava ali, sabe? Elas não notavam isso naquela primeira semana de programa, que realmente era uma estratégia minha de ficar mais quieta até escolher qual era o lado que eu ia, de fato, me bandear ali durante o jogo ali. E aí, tanto eu quanto o Gil, a gente sacou muito rápido. Só que a gente tinha medo de falar um pro outro, de verbalizar isso, porque a gente não sabia como é que tava a opinião do público aqui fora. Às vezes ela podia ser muito querida e só é uma percepção nossa. Porque dentro de uma casa como aquela, não tem como você realmente entender o que tá olhando dentro do jogo todo, porque você só julga o que você tá vendo entre 4 paredes. Então, a gente não tem as câmeras como todo mundo tem, que tá aqui do lado de fora. Então, a gente tinha esse medo de peitar a Carol Conká, porque ela defendia muitas bandeiras aqui fora. Ela era já um personagem que entrou já muito forte, assim. Tanto que lá de dentro as pessoas julgavam ela como uma das favoritas. Então, você imagina pra eu e ele, às vezes, ficar percebendo algumas coisas e falar, cara, e se ela realmente for favorita como o povo aqui dentro tá achando? E a gente que tá viajando, acreditando que ela não é uma pessoa. Tava certo, então, hein? Sara, quem vai ao paredão? Eu peço desculpas ao Brasil, porque eu não vou cumprir com a minha promessa e hoje eu vou votar na Carol. Outra pergunta, roda aí. Sara, para os participantes da casa,
A Carla Dias estava sendo bonzinha demais com o Arthur. Vocês alertaram ela? E aí? Gente, é difícil falar de relacionamento, né? Mas você tava lá Cara, dentro, você participou, de alguma Eu forma acho que ali. assim, aqui de fora pareceu que o Arthur não queria nada com ela. Lá de dentro, era ele que corria atrás dela. Eu não entendi nada depois que ele começou a ficar mais frio com ela. Porque lá de dentro, era ele que era o cara que queria ficar com ela, assim, a percepção que a gente tinha, né? Do que a gente tava percebendo no dia a dia. Era ele que queria ela, era ele que paquerou ela, ele que foi atrás. E ela, eu acho, até por isso eu tenho um histórico já de televisão, ela se segurou muito no início, porque ela tinha medo, eu acho, de se envolver com alguém no jogo. Sim. Acho que assim, ela tinha medo dessa exposição ali em rede nacional. Mas ele era o que tava sempre, sabe, que vinha com as piadinhas, que vinha com aquele jeitinho, assim, pra poder dar uma forçada na barra. Eu não entendo. Não, depois que a gente sai, que a gente olha o resto das câmeras, que a gente fica assim, gente, parece que eu acho que ele... Que coisa, eu não sei né? se ele tinha medo também da opinião das pessoas aqui fora e tal. sim. Ou um medo de uma rejeição dela. E aí, às vezes, esse medo da rejeição, ele acabava se distanciando algumas vezes, sabe? Porque lá de dentro, parecia, pelo menos no início, que era ele que tava total entregue. Olha, mais uma pergunta, roda aí. Sara, é verdade que o Lucas Penteado meio que surtou no BBB, pegou uma faca e foi pra cima de todo mundo? E por esse motivo ele desistiu? Rolou muito isso, né? Gente, cara, isso é uma grande loucura. Primeiro que assim, eu acho que na primeira ou segunda festa, não lembro exatamente qual festa foi. Ele não pegou faca nenhuma, gente, pelo amor de Deus, o menino nunca pegou faca nenhuma. Era uma festa, todo mundo ficou muito bêbado. No final da festa teve uma briga gigantesca, cada um brigando de cá, brigando de lá. Inclusive eu lembro que eu também fui uma dessas que eu tinha bebido demais. Cara, e eu lembro até hoje que eu tava muito bêbado, eu querendo entender como o povo tava acontecendo e me meter na briga dos outros. E eu lembro que o Caio ainda falou pra mim, Sara, vai dormir, que é melhor pra você. Porque senão você não vai se meter na briga dos outros. E eu, bem obediente, assim, abaixei minha orelha e fui dormir. Eu não vi nada acontecer no dia dessa briga. No dia seguinte, vieram falar pra mim de faca, não sei o que. Aí eu, gente, o que aconteceu enquanto eu estava dormindo? O que rolou nessa casa? Nessa manhã, né? Porque isso já era de manhã, já era umas 6 horas da manhã dia, que a festa tinha acabado. E aí rolou isso daí do pessoal achar que ele tinha pegado faca e tal. Mas nunca aconteceu isso. Eu acho que, na verdade, tava todo mundo tão... Enfim, muita bebida. Verdade, todo mundo tava bêbado. Isso, todo mundo bêbado, tava todo mundo com medo de coisa. E aí, por causa de gritaria de lá pra cá, acho que as pessoas começaram a fantasiar coisas. Mas, gente, a gente tá numa emissora de televisão, ao vivo, 24 horas. Vocês acham que a emissora deixaria alguém pegar uma faca e ameaçar alguém dentro de um programa com várias vidas em risco? Isso é completamente fora de cogitação, assim, sabe? Nunca deixariam nem chegar perto disso. Tanto que quando a gente começava a brigar demais, a emissora já dava umas duras na gente, sabe? A gente tinha uns alarmes de atenção, de atenção, assim. tipo, pra vocês não se alterarem. Eles não entravam na casa, mas tinha uns alarmes de atenção. Ai, gente. Mais uma pergunta, roda aí. Sara, você percebeu quando o jogo virou contra você e que você não era mais a favorita do BBB? Você sentiu o momento que você estava sendo a favorita e de repente esse jogo... Como que você se sentiu lá dentro? Exatamente isso que eu ia falar. Eu não percebi nem que eu era a favorita. Imagina que o jogo virou. não tinha como ter essa noção. Você não tinha essa percepção? Não tinha essa percepção. Óbvio que eu tinha uma noção que a gente estava do lado certo da força, vamos dizer assim, naquele início de jogo, porque as pessoas que a gente estava indicando estavam saindo do jogo. Só que, por exemplo, eu tive paredão com algumas dessas pessoas, mas eu jamais imaginei que era porque eu podia ser favorita de alguma forma, assim. Eu imaginei que eu estivesse indo com as pessoas realmente que eram considerados vilões, então eu não ia ser naquele paredão. Então, pra mim, eu tava mais assim, sabe, de coadjuvante nos paredões certo, tipo e tô do assim. lado certo. Pelo menos eu tô entendendo o que é o certo e o que é o errado. Mas jamais um favoritismo ou depois virar o jogo, porque eu não tive nem a dimensão que eu pudesse ser favorita de alguma forma, sabe? E a rejeição da Carol Conká naquele momento, assim, você tinha noção? Cara, não. É que assim, ó, a gente lá de dentro, beleza, a gente sabia que ela não porque concordava ela saiu com o jogo dela. 99,17. Porque eles fazem histórico, né? Foi o maior a porcentagem, né? Foi o maior da história do Big Brother. Então lá de dentro a gente não... Cara, assim, eu digo pra todo mundo, ninguém é tão bom quanto parece e ninguém é tão ruim quanto parece. A gente tá numa televisão e é um show business. Tem que fazer realmente a trama ficar mais interessante pra quem tá assistindo lá de fora. Então ela saiu como uma vilã que eu acho que é muito além do que ela fez lá dentro, sabe assim? Eu acho também que a gente tava num momento muito delicado do Brasil naquela época. Pandemia, né? Então, as pessoas estavam também reagindo de uma forma diferente às coisas que aconteciam. Então, a gente não tinha noção nenhuma. Quando eu saí, que eu vi a rejeição dela, do Nego Di, de algumas pessoas tinham saído logo próximos ali, eu levei um susto. Eu falei assim, gente, o que aconteceu? Tipo assim, o que aconteceu que eu não cheguei a ver? Obrigada. Meu Deus do céu! Obrigada. Gente! Meu Deus do céu!
Meu Deus, eu tô tipo aqui, eu tô chocada, assim, real. Mas e você, que você tava sendo a favorita e de repente teve a rejeição em cima de você, quando você saiu, que você foi ver as coisas ao seu respeito, de como você tava super forte ali, você era a favorita e de repente... Aí você, poxa, vi isso, esses vídeos ali rolando, tudo, de repente não era mais. Como que foi essa percepção sua? Pra ser bem sincera, assim que eu saí, gente, isso pra mim não me afetava, as pessoas que não gostavam de mim. Porque, eu não sei por eu estudar comportamento humano há muito tempo, então eu já tinha um discernimento de algumas coisas. Quando eu olhava o tanto de amor que eu recebia, não tinha pra que eu ficar me apoiando nas coisas negativas, nas pessoas que não gostavam de mim. Sim. Então eu vivia numa bolha naquele início ali. Pessoas que me amavam e gostavam de mim, porque tinha muita gente que tinha um carinho gigantesco. Então eu não me apegava a quem falava alguma coisa. E eu tinha uma equipe na época também que me filtrava muito do que chegava até mim. Então eu não chegava a ver as coisas negativas. Depois de um tempo, acho depois de talvez uns 3 meses pós-programa, foi que eu comecei a ter acesso a algumas coisas. Por quê? Porque logo que o programa acabou, eu saí por mais ou menos 90 dias seguidos em Página de Fofoca, com várias, assim, enfim, matérias tendenciosas, várias coisas negativas sobre mim. E aquilo dali foi começando a me afetar. E aí foi quando eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu preciso entender. E aí, quando você começa a ler comentário, começa a ver direct de coisas que eu não via antes, aí começou a fazer muito mal pra mim. Aí foi quando eu comecei a entrar num quadro quase de depressão, mas graças a Deus, assim, Sara, procurei ajuda. Olha como que muda, né, menina? Não, e é realmente muito, muito além do que as pessoas têm essa dimensão, assim. Eu não tinha noção que poderia ser desse jeito. Você imagina que é um Brasil a favor ou contra você. E ao mesmo tempo tem muito, muito amor, também tem muito ódio gratuito, assim. E a coisa muda de repente. Todo mundo te ama, tá ali, você era a favorita, e de repente todo mundo, não, ela não é mais a favorita. É uma coisa que mexe muito a cabeça, Mexe né? bastante, Uma hora você é mocinha, uma outra hora você é vilão, depois você é mocinha de novo, depois você vira vilão. A coisa muda de um dia pro outro, né? Assim, né? Pra mim, mexeu tanto que eu fiz questão de assistir o programa inteiro pra entender o que tinha acontecido. Você assistiu o programa inteiro? Eu assisti. Porque na minha cabeça era muito assim, eu tenho muita certeza de quem é a Sara. Nunca tive nenhum inimigo na vida, nunca fui de brigar com ninguém. O que tá acontecendo que pessoas estão me considerando uma pessoa ruim? O que eu fiz? Sendo que eu nunca fui essa pessoa ruim na vida. Então eu tinha muita certeza de quem eu era, sabe? Eu sei quem eu era. Eu falei, cara, eu preciso assistir, eu preciso entender o que aconteceu. Então eu fiz questão de assistir tudo. E quando você assistiu tudo, como é que você se viu ali? Você teve pontos assim que você falou, poxa, não foi legal aqui, coisas legais foram ali? Quando a gente entende, a gente vê que muita coisa às vezes foi tirada do contexto, tem muita coisa que é edição, então tem uma música que, lá de dentro não tem música, a gente tá vivendo uma vida real aqui, não tem uma música, não tem um tema pro que a gente tá acontecendo na vida real. E lá dentro do programa tinha tema, tinha música, tinha corte de câmera, então tudo isso influencia muito para poder entregar o entretenimento para as pessoas aqui fora. Então isso ajudava muito, eu acho, a conduzir o storytelling do programa ali. E uma outra coisa também que eu acho que, assim, a gente erra porque a gente não tá entendendo o que tá acontecendo também do lado de fora da casa, sabe? Então a gente fala algumas falas que depois a gente se arrepende. Mas assim, tudo que aconteceu lá dentro depois que eu assisti, eu falo, cara, aconteceu da maneira que tinha que acontecer, sabe? Mais uma pergunta, roda. Oi, Sara. Você acha que a sua treta com a Juliette influenciou para que você fosse eliminada do BBB? E aí? Cara, eu acho que sim. Não foi só acha? isso. Acho que foram várias coisas que aconteceram ali dentro que influenciaram. Mas isso foi uma das coisas. Eu acho que num jogo como esse, nada é uma coisa isolada, sabe? Como que ficou a relação de você com a Juliette? A gente não é amiga aqui fora, mas a gente se esbarra de vez em quando em evento, a gente se cumprimenta. tudo. Mas a gente não é amiga, a gente não é próxima. Porque lá dentro da casa é como vocês fossem rivais lá, né? O pessoal público pegou muito isso, né? A gente não chegou a ser rival, né? A gente brigou lá dentro por discordar de algumas opiniões que a gente tinha. Mas a gente se falava também, acho da mesma forma que a gente se fala aqui fora, a gente se falava lá dentro. Nas festas a gente curtia junto mesmo, a gente não concordando e estando brigado alguns durante o dia. Até acho que na minha edição a gente separava isso muito bem. Durante as festas, todo mundo esquecia as brigas durante o dia e curtia todo mundo junto. Então, assim, não tinha isso de... Lá dentro a gente entendia muito o que era jogo, o que era posicionamento e o que era convivência, sabe? Sim. Então, desde Juliette até Carol com K, por exemplo, a gente, nas festas ou nos lugares, nos momentos de conexão no dia a dia, a gente conversava numa boa. Mas a gente não discordava de posicionamentos do jogo. E aí a gente brigava. Então, acho que aqui fora também é a mesma coisa. A gente pode discordar de muitas coisas, posicionamentos diferentes, mas a gente não é brigado, não é rival de nenhuma forma, sabe? Sim. E a relação com os fãs, assim, depois que você saiu, assim, como que era o assédio dos fãs? Isso te incomodou? Como que foi? Porque, de repente, você entra lá, você é anônima, tá com os boletos atrasados, que você estava desempregada, de repente você sai, o mundo te amando, o mundo também te odiando, enfim, famosa.
Como que foi? Cara, eu pra acho você que isso? esse amor dos fãs é o que dá muita força pra gente. Então, por exemplo, esses momentos que eu tava mais depressiva, que eu tava mal, Sim. no começo ali desse primeiro ano, eu recebia muita carta, muito vídeo das pessoas. Então tinha muita gente que, você salvou a minha vida por causa de uma frase que você falou, você mudou a minha história de vida por causa de uma coisa que você trouxe pra mim. Então, essas coisas te motivam muito a continuar no dia a dia. O que aconteceu comigo depois de um período, assim, que no primeiro ano a gente tinha muito assédio das pessoas. Então a gente ia num shopping, a gente não conseguia andar. Não conseguia andar, a gente tomar ia um num café, evento, por exemplo, parar no lugar pra tomar um café, eu assim. lembro que, assim, praça de alimentação de shopping, eu tinha pânico de ir, porque a gente não conseguia ir. Então tinha algumas coisas, assim, que eram difíceis. E aí eu criei um certo pânico de lugares com muita gente. Então, até hoje, quando eu escuto meu nome, às vezes, em algum lugar, me dá um certo medo que se o lugar tiver muita gente, sabe? Assim, me dá uma ansiedade. Dá uma ansiedade? Dá uma certa ansiedade Mas por causa você tem dessa... a sensação do quê? De que vão grudar em você? O que te assim, dá graças isso? a Deus era sempre de amor. Eu nunca recebi ódio das pessoas, essa quantidade de pessoas de ódio na rua. Sempre foi de muito amor. Mas às vezes eu não conseguia andar, eu não conseguia me mexer. Então, aquele fato de eu ficar presa, eu não conseguir me mexer, não conseguir sair de algum lugar, eu não conseguir me posicionar e ter medo de falar algumas coisas e machucar as pessoas, de não dar atenção devida para as pessoas, foi me criando um certo pânico de lugares com muita gente, sabe? Algum momento, quando você passou por toda essa turbulência, né, de procurar uma terapia, de ajuda, que você falou que teve um quadro de depressão, você pensou assim, poxa, não deveria ter... Falar, caramba, me arrependi de ter entrado no Big Brother, de dar uma crise existencial, de falar assim, caramba, o que eu fui fazer de me inscrever? Eu não me arrependi de ter participado. Mas aqui fora, depois, por várias vezes, eu pensei em deletar todas as redes sociais, sumir, voltar para fora do país de novo, que era uma coisa que eu tinha morado fora antes, para poder fugir mesmo do Brasil e da opinião das pessoas aqui. Nossa, que coisa. Então, por diversas vezes aconteceu essa questão do tipo assim, quero ir embora, não quero mais isso, eu não quero que as pessoas... Eu não quero mais sair na rua e ser reconhecida. Nossa, sabe? então foi muito traumático pra você, né, Sara? O primeiro ano foi muito difícil. Por exemplo, Estilo, agora você é camarote, né? Não é mais anônima. Não é pipoca, né? Exato. Se te convidasse pra camarote, você entraria novamente? Hoje? Eu não sei. Eu falo pra todo mundo que assim, eu nunca vou dizer nunca entraria, porque eu não tenho essa noção. Mas é mais um sim ou mais não? Hoje eu não entraria. Acho que depende muito do momento, mas hoje eu não entraria. Porque eu acho que é muita exposição. Eu até falo, eu brinco com as pessoas que eu conheço, que já são pessoas públicas, que falam, eu quero entrar no programa. Eu falo, gente, tem certeza? Você tá andando uma carreira, tá dando tudo certo o seu jeitinho aqui, tá batalhando por isso. E às vezes uma fala errada, uma vírgula, uma edição diferente, você acaba sendo colocado em outra caixinha, pode acabar com uma carreira. E o Gil, que era super seu amigo, Gil do Vigor lá, né? Como que é a relação de vocês? A gente ainda é muito amigo. Muito amigos? Vocês ficaram... Gente, quando você saiu de lá, parecia que você tinha morrido, né? Sim. O tanto que o menino chorou. Ele te amava muito. Vocês eram muito lá dentro, né? É muito intenso. E tanto eu quanto ele, nós somos pessoas muito intensas. Então a gente era muito grudado, muito grudado. Tem até vários memes da galera mostrando que a gente tava de mãozinha dada, todos os ao vivos tiveram do programa. Ou seja, a gente passou lá, mesmo naquela casa, todos os ao vivos, a gente tava lá de mãozinha dada. Porque a gente era muito grudado. A gente realmente era muito... Era uma irmandade muito grande. É a pessoa que você mais confiava lá dentro, era ele? 100%. E ele é a mesma coisa, recíproco? A gente era muito recíproco. A gente, num olhar, a gente já entendia o que o outro pensava. E a gente, mesmo a gente divergindo de opiniões, a gente sempre estava aberto a escutar o outro, sabe? Então a gente tinha um companheirismo muito grande, sabe? A gente sempre levava muito em conta o que o outro tinha a falar, o que o outro tinha de opinião também. A gente era muito próximo. Ô, Sara, tem um momento muito especial aqui, tem pessoas que te amam muito, mandaram mensagem. Vamos ver quem mandou mensagem pra você? Eita! Vamos ver, roda aí. Me sinto muito honrada de vir aqui gravar essa homenagem pra você. Primeiro porque amo sua vida, amo sua história, tenho muito orgulho de te conhecer e de caminhar de certa forma com você. Sou muito feliz por esse encontro nessa vida. Eu costumo dizer que é muito difícil criar novas amizades já na fase adulta. A gente vem carregando amigos desde a infância. Na fase adulta é mais difícil. E você foi um presente mesmo, foi essa prova de que é possível. E você me inspira, me apoia. É muito bom mesmo compartilhar os momentos, a vida, os desafios, as alegrias com você. Obrigada por tudo, sua vida é muito importante. Parabéns por tudo que você é, por tudo que você transmite, pela sua verdade. Eu sou sua fã, sua amiga, alguém que você pode confiar sempre. Um beijo. Oi, meu amor, queria fazer essa vídeo para te dizer que eu te amo muito, que eu estou muito feliz de ter encontrado você na minha vida e que eu sei que vai ter ainda muitos momentos incríveis a passar juntos. Queria também te dizer que estou muito orgulhoso da mulher que você é, linda, trabalhadora e inteligente, e que eu sempre estaria aqui para te apoiar no teu projeto, tá? Eu te faço um
Muitos beijos. Sara, minha filha, você sabe o tanto que você é importante pra mim. Você sabe o tanto que eu me orgulho de você, tá? É o que eu te falo todos os dias, que Deus te abençoe e que Ele te proteja sempre. E você sabe que você pode contar comigo, tô aqui pro que der e vier. Eu te admiro muito como pessoa. Eu sempre pedi a Deus muita sabedoria para você e que você tornasse uma pessoa assim inteligente. E como eu agradeço a Deus de Ele ter me dado uma pessoa tão abençoada, viu? Que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ai, gente, eu sou chorona, cara. Eu vou começar a ver as coisas e eu vou chorar. Ai, quanta declaração de amor aqui pra você, Sarinha. Não, vocês colocaram esse povo pra falar. A minha mãe não gosta muito de câmera. Meu namorado, então... ele é total, não gosta de aparecer. Então, assim... mas é difícil. Ah, lindona, você merece todas as homenagens do mundo, viu? Obrigada. Que bom que hoje você tá, né, com essa mentalidade melhor, né, de tudo que você passou. Você tá melhor, passou coisas, turbulências com a sua família, né, nesse período de Big Brother. Hoje você tá mais realizada, né? Sim. Eu falo pra todo mundo, assim, que eu acho que o mais importante é a gente realmente se olhar e se conhecer. Ai, que linda. Ó, você vai continuar aqui com a gente, tá? Vamos. Nós Nossa, vamos pode falar chorar. de longevidade. Deixa eu chamar os nossos outros convidados aqui pra sentar com a gente. Vamos. Vem pra cá, Rodrigo Pérez, que é preparador físico, Vivi Fernandes, Felipe Duarte e Renan Oliveira. Sejam Olá, todos Dani. muito bem-vindos. Tudo bem, querido? Tudo bom, Seja e você? bem-vindo. Ô, maravilhosa. Tudo bem? Tudo jóia com Melhor você? ainda. Oi, querido. Quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem, graças E a aí, Deus. querido? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui comigo. Obrigado Olha pelo convite só. mais uma vez, viu? Não Mais é? um. Faz tempo, você tá sumidinho, hein? Pois é, voltei pra contar um monte de mentira pra vocês aqui. Ah, vai, quero saber, olha, esse tema é um tema que a gente adora, porque a gente quer viver até 100 anos, né? Não quer? Quem que não quer viver até 100 anos? Todo aqui? mundo Por quer, favor, né? Todo mundo quer, né? Não é? Viver bem, com qualidade, que é o principal, porque não adianta também viver e não tá capenga, né? Não é? É um fato. A gente quer, né? Você se preocupa, Sara, assim, de estar bem com a sua saúde, ser uma pessoa que se cuida? Cara, eu sou muito, principalmente pensando mesmo em saúde, assim, sabe? Eu acho que é daquela... depois de um tempo, assim, que a gente já passando na vida, a gente já começa a pensar assim, cara, eu quero envelhecer bem. E não só, acho que fisicamente, mas também mentalmente, assim. Então eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com isso. Ô, Rodrigo, você que é preparador físico, as pessoas Sim. estão mais preocupadas com a saúde ou com o físico? O que você que é preparador? Ou com os dois, como que é? É isso que a gente está tentando mudar. Todo mundo pensa na beleza, mas esquece da saúde. Todo mundo pensa em aparecer bonito, mas acaba esquecendo da parte da saúde, que é o fundamental, né? É, isso é o mais importante, E a né? longevidade, não só na parte de viver 100 anos, mas viver bem. É, com certeza. Vivi, você também se preocupa com a sua longevidade, de viver bem, com qualidade? Sim, sim. Principalmente agora que eu estou fazendo a reposição hormonal, fazendo a suplementação. Eu sempre digo, é melhor suplementar do que tomar remédio. Né? E as É pessoas isso às aí. vezes não levam tanto a sério. Faço a minha atividade física porque eu gosto da sensação de endorfina, eu gosto de me sentir viva. Faço musculação, porque já está provado aí, né? Comprovado. Você precisa fortalecer as pernas, as pernocas. Então eu tenho minha alimentação balanceada e também vivo a vida. Eu gosto de viver. Então assim, eu não me privo de coisas. As pessoas gostam sempre de ligar, longevidade, tem que se privar de muita coisa para você esticar o seu tempo de vida aqui na Terra. Uhum. Não, eu tenho vontade de comer um brigadeiro, eu como meu brigadeiro, porque isso me faz feliz também. Eu ligo a longevidade com esse hormônio da felicidade, sabe? Então, eu faço tudo em prol da minha felicidade, da minha alegria e, claro, cuidando da minha saúde mental, né, isso aí. física, né, espiritual também. É isso aí, os 3 pilares, né? Sim. Felipe, e você? Você se preocupa ou não? Você tá... Como que você tá hoje Não, em me dia? preocupo demais. A gente que trabalha com música, com a noite, né? Os nossos horários são todos trocados, as refeições também. Então, infelizmente, nem sempre a gente consegue seguir a dieta que É porque seja... a sua rotina é uma rotina de noite, né? Que fica sem dormir. Não necessariamente a gente consegue seguir a dieta mais indicada. Então, a gente acaba tendo que se adaptar. São poucas horas de sono também, infelizmente, que é uma coisa que joga muito contra. Então, a gente tem que tentar balancear isso, né? E, claro, temos os nossos momentos de meter o pé na jaca e depois a gente corre atrás, né? Mas uma coisa que eu concordo demais com o que já foi dito aqui, que acho que viver é diferente de estar vivo, né? É imprescindível a gente realmente ter qualidade de vida para poder vivenciar
né, o fato de estarmos vivos, né? Olha só que isso coisa aí. profunda, mas tem tudo a ver com o que você disse, né? Não adianta você estar simplesmente vivo, mas sem qualidade nenhuma, Sim, acamado, fundamental. né? Ou, né, infelizmente, fazendo uso de remédios para poder ter essa qualidade que a gente pode buscar praticando atividades físicas e se alimentando bem. Tudo que eu faço ao contrário, né? Ao contrário? Tá vivendo muito e loucamente, Dani, né? o discurso é bonito, mas a realidade é completamente diferente, né? Vamos falar a Você tá verdade. vivendo loucamente? Loucamente, mas me cuidando. Eu acho que é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. A vida tem a parte que a gente tem que aproveitar, às vezes até pisar na jaca, porém, eu acho que durante a semaninha é o mais importante, né? Mas eu acho que comer também, às vezes, uma pizza, um hambúrguer, te faz bem, né? Te faz feliz, né? Te motiva para a semana começar diferente. Então, acho que é o equilíbrio. Longevidade é equilíbrio, né? É não você só focar numa coisa e manter aquilo. Certo. Gente, eu separei alguns casos aqui pra gente debater. Vamos colocar o primeiro caso e a gente volta aqui pra falar. Roda aí. Cristiano Ronaldo, CR9, é reconhecido pelo seu excelente condicionamento físico. Mas ele surpreendeu ao revelar que, apesar de ter 40 anos, sua idade biológica é de apenas 28 anos e 9 meses. É possível apresentar um corpo mais jovem do que sua idade cronológica? Gente, olha... Eu achei que só acontecia comigo isso. Engraçado. O que vocês acham? É possível, gente? O que você acha, Sara? Uma pessoa de 40 ter a idade, né, fisiológica de 28? Eu acho que é possível, né? Tanto dessa forma quanto ao contrário também, dependendo da vida que você leva. E eu acho que, assim... A gente vê ele que é um atleta, ele se cuida. De alta performance, Ele realmente deve ser uma pessoa bem regrada em relação a álcool, por exemplo, essas coisas que também isso faz uma diferença também na vida ali. E com certeza, eu acho que também o emocional dentro de casa deve fazer muita diferença para poder ele chegar estar com essa saúde aí no corpo todo dele aí. Com esse shape todo, hein, Vivi? Acho que ele não come nem um brigadeirinho, que nem você falou, assim, de vez em quando? Eu acho que ele come sim, só não posta. Só não posta? Só não posta, mas come sim. É como a gente está Aham. falando aqui, né? Tem que ter um equilíbrio e a constância na atividade física, né? Sim. Sempre é falado sobre isso. Atividade física salva vidas. Né? Não é de só depressão, de tudo, né? Exatamente. A consequência é ter um shape bonito, claro que é. Mas é a saúde. Você precisa daquela atividade física até para viver com uma vida com equilíbrio. Se você gosta de tomar uma cervejinha, tomar um vinho, comer um chocolate, né? Mas não deixa de malhar no dia seguinte. De ressaca e tudo, mas vai lá treinar. Porque é bom para movimentar, né? Sim, Tem esse gasto calórico também. Ei, Rodrigo, é possível ter a idade, né, com 40 anos, que nem o Cristiano Ronaldo, e a idade biológica de 28? Caramba! Sim, é possível. Ele ficou foca no muito formol, congelaram ele ali, Sim, e parou de envelhecer, tudo. Ele o que foca acontece? muito na recuperação, né? É uma coisa que a gente fala. Hoje em dia eu entendo que ir na academia é treinar muito a saúde mental. Para saúde corporal, a gente tem que olhar sempre a recuperação. É uma coisa que a gente sempre esquece, né? E ele é fundamental porque ele tira a siesta dele durante o dia, não uma, duas. Ele faz sauna, ele faz banheira de gelo, ele tem a cápsula de oxigênio. Então, ele usa o tempo dele fazendo muita recuperação. E isso é fundamental. Porque a gente acaba gastando muito o corpo. Então, a gente não recupera Sim. o quanto a gente deve. Mas a gente que não tem dinheiro muito, que nem um Cristiano Ronaldo, pra ter aquela banheira cheia de gelo, a gente toma banho de balde, de gelo, o que a gente faz? Pega Dá uma pra dar um bacia, enche de jeitinho? gelo. Sim, lógico que dá. Dá pra uma pessoa que não tem uma condição financeira Sim, do Cristiano dá pra Ronaldo fazer. de ter uma idade de 40 e, quer dizer, na verdade, 28? Sim, dá para fazer. É só se você concentrar no seu sono, na sua hidratação, na recuperação, que essa é a parte fundamental. Suplementação, né? São coisas que a gente esquece, né? Às vezes a gente fica preocupado naquela pílula mágica para acontecer agora e é ela que vai mais acabar com você, porque você não está usando o seu corpo, deixando o seu corpo conseguir isso natural. E ele está fazendo isso, né? Ele suplementa, ele descansa, tira aquela siesta 2 vezes por dia, 2 meia hora no meio do almoço, no meio da tarde, treina 3 vezes por Tô dia. começando a repensar já minha rotina aqui. Eu acho que Já tá tudo... a pressa é inimiga da perfeição, né? É bem isso aí É uma mesmo. construção, né? Isso. É você mais- cuidar do seu corpo É. dia a dia, pensar tudo E o uma que você coisa vai que ele comer. tá fazendo agora, se ele tá plantando agora pros 40 para ele continuar jogando bola com os filhos com 70, com 80. Ele quer É isso jogar que com a o gente filho falou. dele, né? É.
Também, Ronaldo. ele quer Ronaldo jogar pro quer filho dele. dele. Então isso está acontecendo entre os atletas para mostrar que a gente pode, independente do seu lado financeiro. Gente, mas 2 siestas por dia é complicado, hein, É pessoal? complicado. Boleto Aí não também eu tem não como, hein? consigo. O WhatsApp, o pessoal xingando. Vamos, gente, cadê esse homem que quer dormir 2 vezes por dia? Dorme à noite. Mas assim, a pessoa normal, vamos dizer assim, que não tem essa condição, também consegue fazer uma Sim. dieta legal, se alimentar Sim. bem. Vai na feira, né? Sim. Dá para comprar um É produto uma mais educação barato. alimentar, né? É o que eu Exatamente. falo. Esquece da dieta, pensa numa educação alimentar. Dieta é um curto prazo. Uma educação alimentar é um longo prazo. Vamos pro próximo caso? Roda aí. O empresário americano Brian Johnson, que gasta 10 milhões de reais por ano como cobaia de um projeto para reduzir a idade de 47 para 18 anos, já fez uso de várias técnicas para tentar rejuvenescer, mas até o momento nada foi comprovado. Será que algum dia existirá uma substância anti-envelhecimento? Ele é um milionário, né? Tá cheio de brinquedinho, tá usando, né? Que tipo de brinquedinho, doutor? Tudo que Fiquei você... curiosa. Olha, interessante, tudo que você pensa em Me fazer fiquei para interessada sua... nesses brinquedinhos. Para sua pele, ele tem dentro da casa dele, né? Ele tem a máquina dele para você estar fazendo parte de botox, para você fazendo Mas parte... aí a pessoa não vive, né, também? Se você for viver É isso que 10 tá milhões dá pra acontecendo. você... Fica trancado. Só que é por isso, talvez, que não estão vendo essa diferença, porque ele não tá vivendo. Não, não tá. podendo Eu acho que ele já até morreu. Mas é isso que estão questionando ele, da né? saúde É um reborn. e a cabeça, gente. É isso que estão questionando ele, por causa... E o você mental, não vive, cadê e a parte pessoas, social, né? relacionamento com as Exato. pessoas, Sim. amoroso, Ele ficou o dia família. inteiro dentro de Eu não sei nem casa, se ele tem, fazendo não sei a as história dele. coisas? Aparentemente ficou o dia inteiro em casa. Agora ele tá saindo, faz seminários no mundo inteiro, né? Aí Vendo os envelheceu uns produtos 2 anos já. deles. Começou a sair. Aí tá saindo pra trabalhar Aí vai só, voltar, seminário. Acho que estão tentando, viu? Mas, ele tem, assim... Ele foi um cara esperto em um lado, né? Ele tem todo o dinheiro para pagar essas pesquisas, né? Que ele tá sendo o porquinho ou o ratinho ser humano de umas pesquisas que ninguém quis ser. Mas ele faz com o próprio dinheiro dele para saber o que acontece com o corpo dele. Então Vou ele apresentar guarda toda essa informação para O ele. Cristiano Ronaldo, que tá vivendo, tá melhor que ele. Não, porque, ó, tá melhor. ele tá com 40, ele quer remediar, porque ele tá com 47 e quer ficar com 18. Ele quer ficar mais novo que o Cristiano Ronaldo. Ele já até trocou... Gente, porque não tem um histórico do Cristiano Ele já Ronaldo, até né? colocou stem cells do filho dele no corpo dele. O que é isso? Eu também não sei. O que é isso? Agora explica aí o que é isso. Eu não sei o que é isso. O que é isso, doutor? São células que a gente produz que vão rejuvenescer nosso corpo, nossa pele, vai ajudar uma recuperação mais rápida, né? Vai dar ruim isso aí, uma hora vai dar ruim, pessoal. Então, Não, hoje, assim, se você tem tratamentos na América, no México, na Bolívia, Tailândia, Austrália, que você faz esses tratamentos partes de contusões, se você tem muitas contusões, joelho, coluna, recuperação, te ajuda muito mais, né? Mas ele fez uma transfusão entre ele e o filho dele, né? Pra ver se ajuda esse rejuvenescimento dele. E ele tem a mesma refeição todo dia, ele nunca muda. Né? Tá pra mim, pessoal. Ah, não. Não dá, não. Assim não dá. A vida é mijada dele. Mas o interessante é sempre que você tá comendo 2 horas antes de você dormir. Independente da hora que você for dormir. É, isso aí mais ou menos eu já fiz muito isso aí. Mas não ajuda. De não dormir de barriga cheia, né? Mas não pode? É ruim? Vai te atrapalhar muito o seu sono. Você pensa que seu sono tá ótimo, mas na verdade não tá sendo. Na hora que você colocar um monitor em você vai ver que seu sono durante a noite não vai ser aquele profundo, vai oscilar muito. Jesus, eu tô fazendo tudo errado. E que hora que ele dorme? Se ele come 7 horas da noite. Acho que ele 7 tá horas da dormindo noite? 7h30, ele já está dormindo já. Já tá dormindo já. E ele tá rejuvenescendo? Os estudos mostram que ele tá rejuvenescendo? Aparentemente, ele era um obeso, comia só junk food, né? E agora ele tá saudável, depois de toda essa rotina. Não tem barriga, acho que tá com 7, 8% de gordura no corpo, né? E não come brigadeiro. Não come brigadeiro, Eu não você assisti o acredita? documentário. Eu acho que Ele é isso explica extremista, né? essa loucura dele, se explica. Mas foi... Ele tá correndo contra o tempo, ele causou lá atrás e tá tentando tá querendo recuperar o corpo né? que Mas ele não eu vai acho, mais ter. Eu é acho um pouquinho de jogada de marketing também, viu? Acredito. com certeza, com certeza. Tá vendendo os produtos dele bem. Também acho. Bom, mais um caso, roda aí. Renato Aragão completou 90 anos e disse que o segredo da longevidade é
Beber muita água, estar sempre feliz e rodeado de amigos e fazer ginástica. Ele ainda disse que está pronto para completar mais 90. Ao longo dos anos, a expectativa de vida tem aumentado? Nossa, 90 anos tá ótimo, né? Tá muito bem. né? Ótimo. Tá muito bem. Vou concordar com ele. Isso aí, exercício físico, água, conexão com as pessoas. É essencial, né? A deixar a felicidade, mantém essa nossa longevidade, né? E, essencialmente, bastante água, um sono o que o Renato bom. Aragão falou, que bebe bastante água, né? E atividade física todo dia, né? E eu acho que o princípio da longevidade é você estar bem aqui, né? Sim, Mental, fundamental. né, Pra poder você cuidar do corpo. Sim, né? Se Seu você cérebro tiver morreu. ruim aqui, é o que a gente fala. Socializar, estar com os amigos, se divertir, comer um bolo, comer uma pizza. Te faz querer viver mais, Sim. né? Não só ficar numa dieta, querer Não, ficar mais novo o tempo todo. É isso que a gente Sei lá, minha opinião, sempre conversa, né? Eu não gosto muito de falar de dieta, eu gosto de falar de educação alimentar. Eu também, eu prefiro. Chegar num dia, num sábado, eu quero comer uma pizza, vou comer uma pizza. Sim. Eu gosto de tomar um vinho. Ô, Rodrigo, e esse entendeu? treino de atividade física, todo dia fazer um pouquinho, o segredo é isso? Que o Didi diz que faz ginástica todo dia, né? Essencial. É essencial. A Vivi Essencial. falou o negócio da musculação, de treinar as pernocas. Sim, importante, né? Tem que ser bem balanceado. Mas mesmo assim, doutor, a expectativa de vida do brasileiro nos últimos 20 anos, aí, ela meio que aumentou uns 10 anos, uns 10, 15 anos. Sim, tá aumentando, né? Eu tenho ouvido falar bastante, né? Assim, o pessoal tá criando bastante consciência. Isso é legal, principalmente depois da pandemia, né? Então, isso é importante para todo mundo. Sempre estar de olho o que precisa ser feito, procurar alguém para saber o que tem que ser feito, né? Parte de suplementar, como que tá meu sono, como tá minha hidratação, né? Duas coisas essenciais que a gente nunca pode esquecer. Sono e hidratação. São fundamentais. São fundamentais para você esquecer. ter uma qualidade de vida boa. E para quem tem filho, o sono como é que fica? Aí isso é uma briga, hein? Sei muito filha bem. de 2 anos. Agora já tá melhor. Aqui. Não, eu vou te falar uma coisa. Não, agora já tá mais tranquilo, mas o comecinho é difícil, né? É difícil. Renan. A minha tem 6. Quando elas crescerem, vai Ainda continuar dá trabalho. Isso que eu ia falar, vai só piorar. Chega na adolescência, vai ter sono. Te garanto, com 6 anos, ela acorda ainda no meio da noite e vem pulando no meio da cama. Eu entendi. E sai mas chutando. É a melhor sensação do mundo. Tá mudando um pouco o isso, assunto, mas é Mas bom isso é um demais. sacrifício da vida que a gente tem, isso é normal, né? Mas tanto eu quanto a minha mulher, a gente não deixou de treinar. E isso faz Na parte. gravidez, depois da gravidez. É importante. A gente revezando, né? Uhum. Sim. Caso Mas não tem que tenha pensar na pegado, não tem recuperação. babá, então, tipo, ela vai, eu fico, depois e vice-versa. É uma Então, isso consciência cara. A ótima. gente Entre não o deixou de casal treinar, é né? ótimo isso, né? Isso aí não sobrecarrega É muito ninguém, saudável né? isso, né? Um Muito ajudando o outro, um saudável. treinando os isso é dois treinando. primordial. Gira mais amor na Exatamente. família, entendeu? mas- É um suporte grande. Então, a gente também Sim. não pode esquecer muito da parte da recuperação. Perfeito. Próximo caso, roda aí. Maurício Kubrusli, de 79 anos, foi diagnosticado em 2023 com demência frontotemporal, que é uma doença que afeta a memória. E o jornalista que sempre leu muito perdeu a capacidade de leitura. Chegou até a cogitar eutanásia. Então, mesmo quem exercita tanto a mente pode desenvolver doenças como Alzheimer e demência? Nossa, que triste, né? Jovem ainda, né? Sim, Pra jovem. pensar, né? Era uma mente super ativa e, de repente, esses levantes na vida, né? É complicado, né? Difícil, triste. Vocês pensam essa coisa de exercitar? Porque diz que até correr de costa é bom, né? Você fazer Sim, coisa com o pé sim. só, para essas Sim. demências, para É evitar que as pessoas essas... sempre colocam assim, né? Ah. Precisa ter muito dinheiro para cuidar da sua saúde, fazer atividade física. Mas não. Você consegue ter uma alimentação balanceada, fazer Sim. não tenho dinheiro para ir para academia, mas você pode andar na sua rua. Eu tenho a andar melhor em casa. medicina para isso, que é de graça. Qual que é a Saber medida? Saber respirar bem e meditar. É o melhor exercício para sua mente. Ele é um repórter muito inteligente, É. mas a gente não sabe se ele alimentava o cérebro dele. Nós não sabemos se ele dava um tempo para o cérebro, né? Fazia uma meditação, uma respiração, comia certos suplementos que ajudariam ele a fazer essa recuperação, né? Porque ter uma mente dessa é o tempo todo, né? Lendo, conversando, dividindo, mas a gente dava de volta para o cérebro. Às vezes Isso não que a tem gente tem o que descanso, pensar. né? O descanso, O descanso. né? A gente
dá de volta, a gente faz essa recuperação. Falando nisso, a gente está falando, né, dessa coisa dos cuidados e tal. Tem uma influenciadora digital, a Luana Finiski, que gravou um vídeo mostrando os cuidados que ela tem com a saúde. Vamos ver se ela tem algum cuidado especial para a gente já pegar para nossa rotina. Roda aí. Oi, Dani, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar participando do teu quadro. Meu nome é Luana e quando eu fui convidada, eu vi que realmente esse tema faz muito parte do meu dia a dia, né? Eu acho que você se cuidar e ver, para você chegar lá na sua velhice bem, fisicamente, com saúde, mentalmente e exterior também, né? Que a gente vem cuidando da nossa aparência 24 horas por dia. Eu acho super importante compartilhar aqui com vocês como que é a minha rotina, tá? Então eu começo muito cedo, ali em torno de 5h30 da manhã, eu já levanto, faço meu skincare, levo minha filha na escola, vou para a faculdade, né, que resolvi fazer minha segunda graduação depois dos 40, então isso também é pensar no teu futuro. Sou super a favor de pessoas que gostam de se cuidar, não por exagero, por nada, mas para se sentir bem. Você tem que se sentir bem. A gente sempre fala, o amor próprio em primeiro lugar, sempre, né? E você se cuidando hoje é o espelho do teu amanhã. Então, se você se cuida realmente hoje, faz uma atividade física, controla a sua alimentação, viagens, faz algo pro teu bem-estar, acho que isso é tudo muito válido. Uma coisa bem legal, assim, também, como você, né? Você é uma apresentadora de sucesso, vista por milhares de pessoas, acho que você com certeza é um incentivo de muitas pessoas. Acho que isso também é muito top, é muito legal. Então é isso que eu também tento, às vezes, passar por aqui, né? A minha rotina, como que é, às vezes de uma maneira mais simples, porque eu sei que tem pessoas que têm o poder aquisitivo de fazer e tem pessoas que não, né? Que nem a gente fala, não tá podendo pagar uma academia, vai andar no parque, toda a cidade tem um parque, tem uma praça, alguma coisa. Faz uma atividade, se movimenta, dá uma segurada na alimentação, bebida alcoólica, porque tudo isso é bom pra você. Nada que fale, que peça para você, digamos, dar uma diminuída é o que vai prejudicar você. Muito pelo contrário, né? Eu quero agradecer muito pelo convite. Fiquei super feliz, tá? De estar passando essas diquinhas para vocês. É muito gostoso quando você consegue mudar a vida de uma pessoa, né? Eu vi que tá dando certo com ela, eu vou fazer uma caminhada, eu vou me cuidar, quero ficar linda lá na minha velhice, com saúde, com brilho nos olhos. Eu acho que isso que é o intuito de todo mundo, né? A gente já tá no mundo aí com tantas coisas erradas, o que a gente pode passar de bem, principalmente em relação à saúde e beleza, eu acho que top. Tá bom, Dani? Um beijão, tá? Um beijo pra todo mundo que tá me assistindo e agradeço muito. Obrigada. Aí, ó, essa coisa, você viu que é o toque, né? A pessoa vai, não tem dinheiro pra ir na academia, não sei o que, vai correr no parque ali, né? Não tem desculpa pra fazer atividade física, né? Hoje, com a internet, você coloca no YouTube, tem uns Tabata da vida, né? Pra você fazer esses exercícios. Pode pegar um saco de arroz, né? Saco de arroz. Uma garrafa com areia. Encosta na parede, faz uma isometria. Vai dançar. É isso, Rodrigo. Tá no caminho certo, né? Tá certa. Eu lembro da época certo. que eu morei no México, uma época, quando eu comecei como modelo lá atrás, e eu não tinha condição nenhuma de treinar. Porque eu tava começando a carreira ali, não podia pagar uma academia, pulava a corda. Pulava a corda. Todos os dias, cordinha. Me alimentava muito bem, mas era aquela coisa restrita, porque eu não tinha muita grana. Então, assim, era separadinho e tudo saudável. Eu acho que foi a melhor fase fisicamente, de shape. E eu não tinha condição nenhuma. É um dos exercícios mais completos, não é? O pular corda? Sim, ele é bem completo. Sensacional. Né? Trabalha cardiovascular, né? Trabalha VO2. É essencial. É um incentivo, né? Às vezes, o fundamental é o mínimo. Todo mundo quer o complexo na frente, mas na verdade não é. A simplicidade está ali, é o que você pode fazer. Né? É o que a gente fala, é o mindset, né? Tudo depende da sua mente. Tem outra coisa que a gente não comentou aqui ainda. Tem muita gente que tem a dificuldade de fazer uma atividade física porque tem que fazer. E eu sempre falo assim, procura algo que você goste. Às vezes jogar uma bola, né? O vôlei, correr, andar de bicicleta. Alguma atividade física vai ganhar o seu coração. Então, o meu coração foi com Muay Thai, boxe. E você não descansa nem um dia, porque tem que descansar um dia? Eu não consigo. Quando eu não vou, eu fico borocochô, fico triste. Mas aí você tem que procurar uma coisa que te ajude a descansar, né? Tipo, um yoga te ajuda a recuperar. Não consigo. Fazer aí eu tenho que falar a realidade. É difícil. É difícil, eu sou muito intensa. Vai caminhar, só então, caminhar. Então, por exemplo, a meditação, pra mim, eu falo assim, eu não consigo meditar, mas pra mim, o box é a meditação. Porque eu não penso em nada quando eu estou ali na aula. Eu não fico, eu tenho que fazer tal coisa quando eu chegar em casa, daqui 40 minutos acaba a aula, eu tenho que ir no shopping, tenho que ir no mercado, tenho que ir na farmácia. Não.
Eu realmente esvazio a minha mente, fico incrível com o réu primário intacto. Adorei. Eu fico maravilhosa. Réu primário intacto, gente. Eu costumo falar, quando eu vou pra jogar bola, eu falo que eu vou pra minha terapia. Que é isso que a Vivi falou, é 1h30 sem WhatsApp, sem telefone, xingando, sendo xingado, assim que não dá pra pegar o demais. celular são ótimos, Mas né, é o que a gente né? comentou no começo, né? Hoje, o que eu vejo, a academia, o esporte, é o mental health, né? A saúde mental. A gente não vai na academia para perder peso, né? A gente não vai na academia, a gente vai para tratar da nossa mente, se sentir bem, entendeu? Mas você Isso fica esperando o essencial. churrasco. E também por causa do churrasco. Churrasco depois churrasco faz Queima parte todas da as parte calorias, social depois também, ganha né? Isso que é todas bom as do calorias futebol. de É pra volta, isso que né? a gente vai no Resenha, futebol. a cervejinha, depois você fica E a esperando. cervejinha, tá certo, gente. parte social. Ai, ai. Bom, próximo caso, roda aí. Aos 62 anos, a cantora Paula Toller frequentemente menciona como um dos seus segredos uma boa alimentação para manter a saúde e a aparência jovem. Comer muito fast food, ter uma alimentação ruim, podem afetar a longevidade? Ótima. Ela é linda, bicha, hein? Com quantos anos a Paula Toller tá, gente? Quantos anos Deve ter mesmo? uns 35, não é possível, Hã? né? Uns 35. ela Não, deve ter. é 62. Não, mas- Olha que maravilhosa. Não, ela é demais. 62. Não, ela é demais. Maravilhosa. Ela é A voz, até a voz dela continua a mesma, Sim. né? Voz Sim. jovem, a pele jovem, tudo jovem. Ô, Rodrigo, me fala. Fundamental, Qual que é né? o segredo de Paula Toller? É alimentação mesmo? Que ela Com fala que é certeza. alimentação. Provavelmente ela dorme cedo também, né? Dorme Então, cedo? Não, com não certeza. dorme Peraí, cedo, porque Felipe, ela ela é cantora. canta, tá Tudo dormindo, será que bem, tá mas dormindo, com tá dormindo certeza mais, ela não doutor? acorda cedo também, né? É de dentro pra fora, né? Você vê que essas pessoas todas, elas aparentam mais serem mais novas, né? Estarem mais novas, porque é uma alegria, um brilho no olhar, alimentação, atividade física e a felicidade também, estarem cercadas de pessoas incríveis, que fazer o que Fazer ama. o que ama, exato. Sim, Isso é muito importante. Você se né? preocupa Estar muito com a feliz. alimentação? Assim, você se preocupa, Sara? Eu bastante, bastante. É bem isso que ele estava falando aqui, é uma educação alimentar. Eu não sou muito de fazer dieta, mas eu tento me sabe assim, ficar de olho sobre o que eu tô comendo, para poder chegar na hora e não me arrepender Sim. depois. O que era uma coisa que no passado você comia muito, que hoje você, Deus me livre, você não come mais por conta de Eu acho que da assim, saúde, de não tudo. tem nada que é um Deus me livre. Eu sou daquelas que eu como de tudo, não tem nada que eu tire da minha alimentação. Mas antigamente eu comia muito fast food. Até porque eu tinha uma rotina de trabalho que era muito louca, assim, e aí era o que dava tempo, era fast food. Era rápido, era saboroso e eu comia bastante. Chegava semanas, assim, de eu comer hambúrguer, batata frita todos os dias da semana, sabe? Assim, eu alimentava bem mal quando eu era mais nova. Sim. Aí depois de um tempo, assim, eu comecei a olhar mais para isso. Então, por isso que eu falo que tanto a minha alimentação quanto a rotina mesmo de exercícios, eu olho mesmo para a saúde mesmo, no geral. Não é muito tanto mais no meu físico, sabe? Eu acho que é bem essa educação de um todo. Sim, é fundamental, né? Coisa de 70%, 80% a nutrição é a coisa mais importante que a gente tem, né? E a gente fala da comida de verdade, né, mesmo, comida né? de verdade, comida... Né, o arroz, o feijão. Salada, vegetais, a carne, o peixe, né? Então, isso é essencial. É que às vezes se você também focar bastante no treino e não tiver uma dieta regulada, o resultado não vem, na verdade. Não adianta nada. Não, mas isso também, não só nisso. Hoje em dia, não é só no treino, é o treino da mente também, parte psicológica também. Se você comer muito fast food, muita porcaria, vai muito atrapalhar o seu intestino. E isso pode te dar um problema mental. Num tempo longo, isso pode te dar até uma depressão, pode ser até uma parte. Então, hoje tem diagnóstico que mostra, né, se seu gut, seu intestino não está bem, que esse é a principal área que a gente tem que estar focando, o resto pode tudo começar a dar problema para você, né? Então, porque... Tô realmente preocupado aqui, pessoal. Só eu que tô preocupado. Sua carinha tá tensa. Só eu que tô preocupado. Porque o Rodrigo tá falando, gente, tá demais, eu tô fazendo tudo errado. Não, tem que dormir mais, vamos melhorar esse sono seu. E outra coisa, né? A gente fala às vezes, não a dieta, mas é uma alimentação limpa, né? Aquela clean, natural, né? Às vezes não precisa comer tanto arroz e feijão, mas comer mais salada, mais vegetais, mais frutas, trazer a carne. Às vezes o pessoal briga por causa, a carne é o problema do colesterol, mas não é. O problema é a cerveja, o vinho, o chocolate, a bala. Mesmo, né? É o açúcar que é o grande problema ali, né? Que sal, inflama né? muito mais. Sal também. Muito sal. O tipo do sal também. Se você pegar um sal de mais qualidade, né? Do oceano, né? Isso te ajuda muito mais. Então isso é uma consciência e uma educação alimentar. Mais um caso, roda aí.
A modelo Isabela Fiorentino revelou que gosta de se expor ao sol de 15 a 30 minutos todos os dias no antebraço e na região da perna sem protetor solar e que isso é suficiente para produzir vitamina D. Tomar sol é, de fato, um dos segredos da longevidade? O que você acha, Felipe? Você que tá dormindo bem de madrugada, né? Consegue pegar um solzinho aí? O que você acha do sol? Eu sou daqueles que chega e esquece de passar filtro solar. Quando chega na praia, na piscina, eu só lembro quando eu já tô da cor de um camarão já. No outro dia tô todo ardendo, todo descascando. Eu sou dessa turma. Só eu? Não é possível. Nossa, Felipe. Você também não? Você também, Renan? Não, eu sei que o sol das 9 é o bom. É, o essencial é sempre das 5 da manhã até as 10. Aí depois das 4 da tarde até as 6. Né? Que é o sol saudável, São né? sol saudáveis e não precisa o protetor, né? Bom, gente, deixa eu te mostrar o livro do Rodrigo Pérez aqui, ó. Que legal, ó. Como que é? A Arte da Longevidade. Que lindo título, hein, Rodrigo? Obrigado. Tá tudo ensinando, tudo aqui pra gente fazer tudo ensinando, certo? Tudo que a gente conversou, com mais Viu, explicação, Felipe? motivação pra você, entendeu? Hábitos, uma coisa que a gente esqueceu de falar, hábitos e rotina. A gente O criar Medina, um hábito que você novo. é o preparador físico dele, ele faz tudo certinho aqui? Sim, Medina? faz. Todos os atletas que eu já trabalho, todos são regrados. É isso que eles conseguem atingir o que eles querem na vida, Essa maestria toda, né? A gente sempre falou de dieta, exercício, um corpo bonito, né? Mas hoje o grande problema do ser humano está sendo uma parte mental. Uma coisa que a gente esqueceu muito, né? A galera tá ficando depressiva, tá perdida, envelhecendo muito mais rápido, né? E isso vem tudo, porque você não alimenta direito, não dorme muito, não cuida, né, da parte mental. Então isso hoje é um dos grandes problemas, né? Então isso é uma coisa que eu também divido ali, o que é essencial para você estar transformando isso na sua vida, né? Uai, eu queria ficar mais, viu, Palomita? muito mas bom eu o quero papo. agradecer a presença do Rodrigo Pérez. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Ajudou a gente bastante, principalmente esse mocinho aqui, que a gente vai pegar na orelha dele. Mas ó, mocinho, hein? Vivi, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente também. Mais uma vez, muito obrigada. Sarinha, muito obrigada. Amei Dani, você aqui obrigada, com a gente também, viu? obrigada. Felipe, precisa Dani. dizer mais alguma coisa? Se cuide, vai. Obrigado pelo Puxa a orelha convite. dele aí. Obrigado, Renan, Dani, pelo convite. obrigada, Bom viu? demais estar aqui com vocês. Muito bom, sempre, viu? Obrigado a gente, todos. olha só. Você viu, né? O programa hoje foi um programaço para você abrir sua mente, aí, ó, tirar as vendas dos olhos e a partir de hoje, agora, cuidar mais, viu? Se cuide, por favor, tá? Eu amo a sua vida. Beijo grande do seu coração, uma excelente noite para você e até a semana que vem, viu? Valeu, obrigada, Brasil!